vou falar agora sobre as famigeradas agulhas, certo? A gente não vai se deter na qualidade do tipo preço, etc, das agulhas, se ela é de bambu, se ela é cabo de borracha, isso não vai importar pra gente. Você vai usar a agulha que você mais se adaptar, seja ela cabo de borracha, de alumínio, de bambu, de madeira, de plástico, o que for. Então, esse não é o nosso ponto. O nosso ponto é como adaptar a agulha ao vestuário. Eu tô aqui com a bata Mônica, eu optei por não vestir, porque eu quero apresentar ela para vocês no manequim e para vocês terem uma melhor visão. O que acontece? Essa aqui eu fiz com fio especial. O fio especial é da Euroroma. Hoje a gente vai abrir o jogo sobre fios, hein? Eu não quis falar antes, mas hoje a gente vai abrir o jogo. Eu fiz com o especial da Euroroma. Para essa bata eu usei a agulha 3,5, certo? A gente se detém muito no Tex, tá? O Tex é uma unidade de medida que tem aqui em todos os rótulos, que é mais ou menos o seguinte: as pessoas se baseiam no Tex para saber mais ou menos comparar um fio e o outro. Por exemplo, se no canal da Bianca, vamos dar o exemplo, a Bianca fala muito quando ela vai começar, né, sobre o Tex, e que se você for fazer uma peça com outro fio, você se baseie no Tex para poder escolher fazer com o fio de sua escolha, mesmo não sendo o que ela fez. O que acontece? Essa história do Tex, ela só funciona se os fios tiverem a mesma composição. Se você tiver um fio de algodão e um fio de algodão e eles forem o mesmo Tex, isso quer dizer que eles vão ter a mesma espessura. Mas se você tiver usando um fio de polietileno e um fio de algodão, você já não pode comparar o Tex. Aí deixa eu dizer pra vocês aqui o que acontece. Eu tô fazendo uma segunda bata Mônica numa outra proposta. Eu tenho mania de fazer isso. Eu faço a mesma peça em várias propostas diferentes. Então vocês podem ver que essa aqui é uma proposta bem relax, bem verão, bem resort, tá? Ela é de barbante, certo? Vocês perguntam pra mim se pode fazer vestuário de barbante. E essa peça linda, maravilhosa que vocês viram na foto é barbante. É o barbante especial da Euroroma. 85% algodão e 85% e 15% outras fibras que a gente não sabe nem quais são, porque é fio reciclável. Esse aqui eu usei o cordonê filari, que foi inclusive uma dica da Débora Vilarins, que ela disse que trabalha muito com esse fio, tá? Ele já ganha uma outra proposta, ele já ganha uma proposta mais noturna e mais fria. Estão vendo? E vejam só a diferença do caimento entre um e outro. Vejam aqui a bata Mônica com o barbante e aqui, ó. Vocês estão vendo a diferença de caimento? Isso, gente, resolve muito a questão do não saber modelar. Por quê? Porque quando você veste essa peça, é o caso também do Encanto da Círculo, que é esse que eu tô aqui, certo? Quando você veste essa peça, que é um fio frio, ele cai assim no teu corpo. Ele mostra a tua cintura, mesmo que você não tenha feito uma modelagem. Então, se você ainda não sabe modelar e tá preocupado com o caimento, seja do vestido, seja da bata, use um fio. Esse material aqui, ó, é 100% poliamida, certo? Ele não vem a indicação da agulha no rótulo. Esse aqui eu usei duplo, porque ele é bem fininho. Como eu queria que ela fosse um pouquinho mais encorpadinha, eu usei duplo com agulha 4,5. Agora vejam que surpresa que você tem. O Fioane, ele tem o Tex de 295, certo? Com o Fioane, normalmente para fazer vestuário, eu trabalho, olha, aqui ele indica a agulha 1,75, certo? Com Fioane, normalmente eu trabalho com agulha 2,5. O cordonê filari, ele tem o Tex 2,20. Só que o fato dele ser poliamida puro, deixa ele com a torção muito fininha. Se você for ver, a espessura do fio é mínima. No entanto, quando eu juntei dois, se você for somar, você fica com um Tex de 440. Ele é um Tex enorme. No entanto, eu só usei a agulha número 4,5. Para vocês verem que a agulha é teste. Pode usar a princesa, vocês podem usar
o que vocês quiserem. Eu só não aconselho usar um fio muito encorpado. Se bem que as peças de inverno do ano passado vieram com batas e a galera tava fazendo um tricôzão daquela lama-labrigo grosso, que o pessoal ficava assim, ficava dura a peça. E era o que tava no momento. O que eu tinha para falar sobre agulha, que é mais importante, que eu quero que vocês tenham em mente, é: quanto mais fino o fio de vocês, mais você vai obedecer o rótulo. Isso significa que nos fios de algodão eu não sigo muito essa matemática, tá? Mas, por exemplo, tem um fio da Pinguim. Não é quente, não. Ele é uma delícia, o cordonê. Ele, por sinal, ele é bem geladinho. Tem um fio da Pinguim que chama Trop Fio, que é maravilhoso. E o Trop Fio, ele é bem fininho. E no Trop Fio, surpreendentemente, eu usei uma agulha que obedeceu o rótulo. Eu não lembro bem qual é a agulha que eles indicam no rótulo, mas eu usei exatamente ela. Por quê? Porque quando o fio já é muito fininho, ele já é um fio meio próprio para vestuário. Então, ele já vai ter um caimento. Se você usar um fio muito grosso, vai parecer que você tá tecendo uma micro teia de aranha. Não vai dar para você ver direito o ponto fantasia. Não vai ficar uma coisa muito clara. E ele vai ficar leve. Ele vai ficar leve porque ele já é... Por exemplo, você vai tecer um Clea, certo? O Clea, eu não me lembro nem qual é a indicação do rótulo, mas eu sei que com o Clea eu uso uma agulha bem fininha. Por quê? Porque o Clea, ele já é muito fininho, então ele já tem aquele caimento de vestuário natural. O ideal é que vocês façam a amostra. Se ele ficar gostoso no corpo, se ficar com caimento molinho, esse é o caimento do vestuário. Mas tem exceção? Tem. Se você for tecer uma saia curta, certo? Uma saia, uma mini saia, você vai fazer, e você não quiser que ela fique marcando a sua calcinha, o seu bumbum, etc., você pode usar um barbante, porque ela vai segurar. Essa peça aqui tá no canal, certo? Isso aqui, ele foi feito com Ecotrama. Mas a agulha que eu usei não é a agulha indicada no rótulo. A agulha é tipo um ponto maior do que o rótulo. Por quê? Porque o Ecotrama é um fio grosso, certo? Aí a gente fala de caimento. Aí eu vou dar outro exemplo para vocês verem de peça minha também, que por uma questão de caimento, eu deixei ela com um fio bem grosso e com a trama bem fechada. Essa aqui. Eu não sei se vocês lembram dessa saia. Ela tá no canal também com o nome de saia pixelada. Essa saia aqui, ela foi feita toda de barbante mega grosso. Tipo o barroco. O barroco não é barbante, hein, gente? O barroco é fio de algodão, mas muita gente compara o barroco ao barbante. Os barbantes da Euro-Roma, etc. E ele foi feito com agulha um pouco mais fina. Por quê? Porque eu queria fechar a trama e eu queria que ele não ficasse marcando o bumbum, arriando o bumbum. Então, eu queria que ele ficasse bem fechado. Então, tudo depende da intenção de vocês. Para aprofundar muito nesse assunto, a gente teria que embarcar numa aula específica só de fios. Então, hoje, como a gente não vai ter esse tempo, a gente vai se deter no que a gente vai usar para bata. Então, vamos às perguntas. Pode usar Mona Lisa? Pode. Pode usar Barbante 6? Pode. Pode usar Barroco 4? Pode. Pode usar Anne? Pode. Pode usar Cordonê? Pode. Gosto do Fiore, já tenho várias peças do Fiore no canal. Pode usar Fiore, pode usar Passione. O que mais? Pode usar Encanto, pode usar o que vocês quiserem. Só não usem um barbante muito grosso e não usem fio de malha, não usem essas coisas, certo? Tipo um barbante grosso assim, como Ecotrama. Não usem pra essa peça. Outras virão com Ecotrama. Charme pode usar o que for, tá? A partir do Tex do Charme, por favor, por gentileza, usem uma agulha um pontinho maior. Quem for usar Charme, por favor, use a agulha número 4, tá? Pra fazer essa peça. Se for 2,5 a 3 no rótulo, por favor, usem número 4. Bela também, aumenta um ponto no máximo da agulha, por favor. E assim vocês vão seguindo mais ou menos
Anne aumenta meio ponto só, tá? Preciosa Tex 400. Usa um ponto acima da agulha e folga o ponto, pra bata não ficar dura. Então, a matemática vai ser sempre essa. Quando vocês tiverem na mão de vocês um fio fininho, vocês aproximam um pouco mais a agulha da agulha do rótulo. Se você, para o vestuário, você sempre se baseia na maior agulha que o rótulo der. Por exemplo, eu tô aqui com fio Anne na minha mão, certo? Aqui tá dizendo a agulha 1,75, mas tem alguns fios que ele diz a agulha de X a Y, é porque por acaso eu não tô com nenhum aqui. Se ele disser que a agulha é de 3,5 a 4, você se baseia na 4. Na 4, você já vai aumentar, certo? Se ele te disser que a agulha é número 4, é porque você precisa aumentar para 4,5, 5. Eu não vou ter condição de dizer para vocês quantos novelos vocês vão usar, porque eu não tenho essa ideia em todos os fios. Mas o que eu posso adiantar para vocês é que aqui do meu especial eu devo ter usado pelo menos 900 metros de fio, certo? Então 900 metros vai ser 2 novelos de barbante. E agora pensem que se a gente tá falando em metros, a gente tá falando em um fio esticado, né? Então o fio esticado, se ele for mais grosso, você vai comer menos fio. Então você vai usar menos metragem. Então pensem assim, quanto mais grosso o fio, você vai usar menos em quantidade. Quanto mais fino, mais em quantidade. Em compensação, os fios mais finos, os rótulos, os novelos têm mais fio. Então vocês têm que fazer toda essa ponderação, tá bom? Vocês podem usar o fio que vocês quiserem, certo, gente? Eu tô fazendo uma com cordonê agora, então fiquem super tranquilos. Quais são as medidas que eu vou precisar para essa bata? Eu vou precisar, ela vai ser feita primeiro a frente e depois as costas, certo? Ela não vai ser circular, vai ser em carreira de ida e volta. Então fiquem tranquilos nesse sentido. A primeira coisa que a gente precisa fazer é extrair a medida do ombro. Estão vendo aqui o ombro da minha maneca? Do ombro até a altura que vocês querem a bata de vocês, certo? Para medir isso na própria pessoa, como é que eu faço? Eu vou parar aqui, ó, e vou soltar a minha fita métrica, tá? Quando eu soltar, eu vou dizer assim, eu quero ela aqui. Eu geralmente faço as batas aqui nesse ossinho do quadril. Vocês estão sentindo o ossinho de vocês? Peguem mesmo e sintam mesmo, tá? Quando vocês soltarem, que vocês descobrirem a medida, vocês pinçam a fita assim com o dedo e puxam pra cima. Estão vendo aqui? Aqui tá a medida da altura de vocês, certo? Eu peguei aqui, ó, 64 centímetros aonde eu tava medindo. Lembrem-se que nós temos alturas diferentes. E eu não fiz até aqui. A minha bata, ela veio até aqui, ó. Você passa por cima do peito, hein, gente? Porque lembre que o peito, ele vai entrar. É uma loucura, né? Eu fico aqui em pé, a palhaça de vocês, mas tudo bem, não riam muito, não. O peito, ele vai entrar, né? Porque o peito vai estar dentro da blusa. Então, se você tirar o peito da medida e fizer assim, quando a tua blusa fizer aqui, ela vai levantar cá na barriga, ó. Então, você não pode, você tem que incluir o seu peito na medida, certo? Então, faça por cima do peito, tá bom? Qual é a outra medida que eu quero de vocês pra a batinha? Eu quero essa medida aqui, ó, da saboneteira, ó. Vocês estão vendo aqui? Essa medida aqui, ó. Na minha manequim, ela já vem aqui, ó, a medida. Estão vendo que tem uma listra preta aqui de cada lado? Eu quero essa medida aqui de vocês, que vocês tirem essa medida aqui pra mim. Tá bom? Aqui pra mim vai ser mais ou menos 21 centímetros. Seria 23, mas eu vou fazer 22 centímetros pra mim. Então vocês façam aí a medida de vocês, que vai ser exatamente a canoa da gola. Certo? Fora isso, eu quero a medida do busto, que eu vou fazer aqui em mim, porque mico bom é mico muito. Então, ó, busto. Não precisa ser apertado, pode ser folgadinho, porque afinal de contas nós estamos fazendo uma bata solta, tá? O meu deu aqui, ó, 89 centímetros. Façam a medida do busto de vocês. Todo mundo medindo os peitos aí, certo? Então, vamos lá. 89 centímetros, bem em cima da parte mais larga do peito, hein, gente? Isso vocês têm que estar anotando. Essas são as medidas de vocês pra vida. Agora,
A única medida que eu preciso de vocês é essa aqui, ó, do muque. Então, você levanta aqui o seu muque e mede bem apertadinho. Se você estiver usando um fio 100% algodão ou barbante, você mede apertadão. Se você estiver usando um fio de polietileno, se você estiver usando esse Encanto que eu estou usando, aí você mede ele suavemente, com o muque levantado. A gente mediu a canoa, mediu a altura, incluindo o peito, mediu o que mais? O busto, né? E o muque.